Você acompanha agora a palestra Família, Oportunidade Educativa. Expositora Ana Tereza Camasmi, do Rio de Janeiro. Conferência ocorrida no dia 6 de março de 2021, online, no Centro Espírita Tarefeiros do Bem, no Rio de Janeiro. Hoje sobre esse amor que o Emmanuel está contando aí, especificamente na convivência familiar. Assim, quando eu penso em família, e eu acho isso tão interessante, a gente conversa muito sobre família e é como se nunca fosse o suficiente, nunca bastasse, né? A gente assiste palestra de família, faz curso de família, lemos tantos livros sobre família, mas é interessante como é um assunto inesgotável. E eu fico pensando, se fosse um assunto científico, talvez, se a gente já chegasse um dia, eu já entendi bastante a parte científica. Se fosse tão somente um assunto filosófico, a gente pode chegar a dizer assim, eu já entendo bastante, né, da filosofia espírita, já entendi o ponto de vista espiritual. Mas quando a gente fala de família, a gente está no âmbito religioso, ou âmbito mais espiritual, melhor dizendo, porque a gente está falando de conexão, de relação, de ligação. Nós temos essa ligação familiar em âmbitos muito diferentes. A gente tem essa ligação familiar na nossa família reencarnatória presente. Temos uma ligação familiar na nossa família que abrange outros espíritos que fazem parte da nossa história familiar. E estamos ligados, na verdade, na grande família que é a humanidade. Então, eu penso que é por isso que é inesgotável. Porque é um assunto, é um tema das nossas vidas que está o tempo todo articulado a muitas dimensões. Dos desencarnados, dos encarnados, né? E pessoas que estão por aí encarnados no mundo inteiro fazem parte da nossa família sempre. Então, haverão sempre questões e impasses nessas convivências, nesses diversos âmbitos, né? Por exemplo, nós estamos vivendo essa questão da Covid e agora um novo estágio de reclusão, né, de fechamento. Isso é um tema familiar. Não é interessante ser um tema familiar? É um tema familiar. Porque essa dificuldade que a gente tem de poder adotar um comportamento protetor para consigo, para com os outros, é uma questão de convivência, isso é uma questão familiar. Então, a gente fica muito refém do comportamento do outro para que a gente tenha vida. Então, a gente vai pensando assim, olha, então, em relação à vacina, isso é um tema familiar. As questões políticas são temas familiares. Olha que coisa interessante. Quantas famílias viveram afastamentos e sofrimentos por posicionamentos políticos? Nunca foi tão intenso assim. Antes era como se fosse assim, a política era num lugar e a família ficava em outro lugar. Agora não. Quando se fala sobre política, se fala de família, e quando se fala de família, se fala de política. É impressionante como é que agora isso tudo virou um assunto só. Então, se eu continuasse aqui, vocês vão perceber, qualquer assunto que a gente pense, nós vamos chegar na família. Então, por isso ela é uma dimensão da nossa existência de profunda importância e que a gente precisa estar revisitando e sempre com um novo olhar e tentando ampliar o nosso entendimento para a gente poder escolher padrões melhores de relacionamento com as pessoas que a gente gosta tanto, né? Afinal, as nossas relações familiares são todas relações de amor. Pode ser um amor adoecido, pode ser um amor mais saudável, mas é relação de amor. E a gente sofre por amor, sofre por falta de amor, sofre porque o amor é sufocante, a gente sofre por muita coisa. Então hoje o convite do nosso diálogo é a gente olhar um pouco para esse modo como a gente se relaciona com as nossas famílias. Então eu vou trazer
um autor do âmbito das ciências, né, da psicologia científica, para ajudar a gente na reflexão, mas nada mais é do que comprovação de tudo que o Emmanuel fala, Joana fala, é só para a gente poder perceber como que a gente pode olhar de outros pontos e perceber como que a gente, no Espiritismo, a gente já consegue abraçar esses conhecimentos de um lugar mais alargado. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um slide para a gente poder caminhar junto nessa reflexão, tá? Então, nada muito extenso, mas eu acho que a gente assim pode conversar melhor. Então, assim, vocês estão conseguindo ver, né? O slide. Então, família é o tema da gente, né? Esse alimento da alma, esse alimento da vida. Então, o Emmanuel, no livro Vida e Sexo, que eu acho um livro que eu sempre faço propaganda desde que eu vou fazer até o fim da minha vida, é um livro antigo e profundamente atual. Então é pra gente ter assim, decorado Vida e Sexo. Então ele vai utilizar várias expressões para a família. Então eu peguei essas expressões para a gente poder pensar juntos aqui, né? Então ele primeiro vai dizer: família é uma estação de esperança de âmbito doméstico. Então, se é uma estação de esperança, a gente já começa a perceber que a convivência familiar é um lugar de desafio. Então, é para a gente estar lá trabalhando a nossa esperança por dias melhores. Então, família para Emmanuel também é pouso de desligamento. Então, ele vai utilizar essa expressão para poder dizer que os laços familiares, eles passam por um período de apego, desapego, apego, desapego. Então nós temos a chance de, nas relações novas familiares, exercitarmos desligamentos para que possamos nos ligar de maneira mais saudáveis. A cada encarnação acontece um movimento simultâneo. Movimento não quer dizer que garante o resultado, mas tem um movimento simultâneo de poder que a gente possa se desligar daquilo que nos adoece, de quem a gente está erroneamente grudado, e nos ligarmos de maneira mais saudável daqueles laços que nós estamos afastados. Então, é muito importante esse tema que ele está trazendo. É um momento de desligamento mesmo, né? A gente desliga, desconecta de uma relação que era de um determinado jeito na encarnação anterior e é convidado numa encarnação seguinte a estar refazendo esses laços afetivos de um outro lugar para poder nos curarmos. Então ele vai dizer que a família tem duas funções de regenerar. Então, imagina um tecido sendo regenerado, né? Nascendo de novo. Então, nós temos a função de regenerar os nossos afetos, essas feridas enormes que a gente tem de encarnações anteriores, e também é um espaço de educação das nossas almas. Então, por isso que a gente diz que a família é a primeira escola. É aonde o nosso caráter começa a receber informações novas através do esquecimento do passado para poder alargar, para poder modificar-se, né? Ganhar uma plasticidade tal para que possa se desenvolver, para poder progredir. Então, é regeneradora no que diz respeito àquilo que já passou e é educativo no sentido de novas experiências, novos aprendizados que essa família vai oferecer para o novo reencarnante, né? Nenhum de nós é novato. Essas famílias que a gente reencarna, nós somos todos espíritos velhos, já viemos, já voltamos muitas vezes em vários outros modos de relacionamento. Então, nada é novidade para a gente, nós somos os mesmos e estamos aqui na difícil tarefa de não repetir os erros anteriores, porque nós somos tendentes a repetir todos os movimentos antigos. Nós somos viciados nos nossos modos de amar doentios.
mas nós também temos um coração divino que tem sede de melhora. Então, a gente tem, em contrapartida a esses vícios morais, nós temos também esse desejo incessante do melhor que nos acompanha em todas as reencarnações. Então, a importância da família no progresso individual é enorme. Todos nós precisamos muito, mas muito mesmo das nossas famílias. Mais do que possamos imaginar. Embora a gente tenha a vontade de não depender da família, embora a gente tenha a vontade de largar nossas famílias, não ligar a mínima para elas, esses acessos que dá na gente, mas sem família ninguém progride. A gente nasce numa família, desencarna permanecendo na família e continuamos no mundo espiritual em família. E vamos retornar em família novamente. Então, não há como a gente impedir a convivência. A convivência é constituinte e ela é base inicial de qualquer programa de progresso evolutivo, né? De mudança evolutiva. Então, os espíritos nos esclarecem que existe uma diferença na qualidade dos laços corporais e espirituais. Eles vão denominar os laços espirituais aqueles laços em que a gente já tem uma afinidade, uma empatia natural, já são laços que a gente tem alegria de encontrar e é fácil amar e tal. Nem sempre coincide esses laços espirituais no nível evolutivo que a gente vive, então quase nunca coincide que os nossos laços espirituais estejam na nossa família corporal. Isso nos ajuda a suportar um pouco mais, nos ajuda a talvez descobrir qual é a função daquele laço corporal para um aprimoramento espiritual. E é por isso que às vezes a gente sente mais afinidade com a mãe do vizinho do que com a nossa mãe, mais afinidade com o irmão do vizinho do que com o nosso irmão. Por isso, porque nesses outros espaços estão os nossos laços espirituais e que a gente reencontra os nossos amigos, por exemplo, né? Quando a gente faz uma amizade, tem pessoas que têm amizades que duram a vida inteira. Tá velhinho e é aquele amigo do colégio, de quando você era pequenininho, né? Isso são laços espirituais importantes que a gente tem, que a gente cultivou, trabalhou, desenvolveu, mas nós precisamos experimentar os laços corporais, aqueles laços em dívida, para que eles um dia possam ser estes, que a gente tem um enorme prazer de reencontrar. Então, gente, cada família que a gente nasce atende às necessidades reencarnatórias da gente. Então, de uma vez por todas, é para a gente decorar isso. Não tem equívoco na formação da família. Essa história que a gente diz, eu não tenho nada a ver com essa família, eu nasci num lugar que não tem nada a ver comigo, isso é enrolação. Vocês acham que Deus se equivoca? Você tem a ver sim, você pode não querer lembrar, você pode ter uma família idealizada na sua cabeça, aí a sua família corporal não se encaixa nessa idealização, mas essa família que você tem é a que você precisa. É muito bom a gente usar essa palavra precisa. Eu gosto mais do que merece. Merece parece castigo. Essa é a família que você merece. Eu acho isso muito... Falta caridade nessa frase, né? Então a família que a gente tem é a família que a gente precisa, é a família necessária para o nosso crescimento. Então as nossas vidas, a nossa reencarnação acontece com algumas condições. Primeiro, na dupla condição de que a gente é o espírito imortal numa viagem finita, tem começo, meio e fim aqui. A gente pode não saber o dia, mas todos nós vamos presenciar a morte de entes queridos, ou os nossos entes queridos vão presenciar a nossa morte. É assim que é. É uma encarnação que se dá com esquecimento do passado. Poucos são os espíritos que têm lembranças da vida anterior, com clareza. É uma encarnação que acontece com mudança de lugar para que haja mudança de ponto de vista. Essa é a chance para a gente mudar a nossa maneira de ser, porque a gente só muda quem a gente é mudando a nossa visão das coisas. Enquanto a gente não muda a nossa concepção, enquanto a gente não muda a nossa maneira de pensar, de ver o mundo, a gente não muda o nosso comportamento. E vamos encarnar num corpo que será nosso continente, é o continente do espírito. É o corpo o campo de experiência.
Por exemplo, as reencarnações expiativas. Então, o nosso corpo tem a função de segurar, de sustentar as emoções do espírito, as necessidades psíquicas e todas as outras necessidades que um espírito precisa para poder se desenvolver. Então, esse assim é bem o chão, bem básico assim, para quem está chegando no espiritismo, é o que uma família oferece e é como se dá a reencarnação para todos nós aqui nesse estágio evolutivo que a gente se encontra. Aí eu peguei o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que o Leon Denis deixa bem organizado para a gente por que é tão importante esquecer o passado. Eu não estou dizendo que a gente não possa fazer regressão, existem essas terapias de regressão. Você vai lembrar uma coisa ou outra, mas você não lembra de todas as reencarnações, não temos condições emocionais de lembrar de tudo. Lembra um determinado trauma, um determinado acontecimento, mas por que a gente reencarna com essa amnésia? Né? Para que serve essa amnésia para a gente? Então, para a gente poder quebrar os modos de ser rígidos e estruturados. Se a gente lembrasse das nossas convicções, se a gente lembrasse de todos os nossos pontos de vista, a gente demoraria muito mais para poder modificar pensamentos. Seríamos muito radicais, continuaríamos radicais e cada vez mais arraigados naqueles pontos de vista. Então, com essa amnésia que a gente tem, a gente abre a possibilidade de estudar outros modos de pensar, de ser no mundo, outros paradigmas, e isso vai modificando a rigidez do pensamento e dos posicionamentos acerca da vida, né? Esquecer o passado também tem a finalidade da gente não ficar reencarnante e culpado, porque a gente ficaria preso à memória das nossas faltas. Então, com o esquecimento das faltas, a gente fica liberado de ficar culpado, temos mais energia para poder agir, né? Imagina a gente culpado, cada pessoa que a gente encontrasse, esse aqui eu traí, aquele ali eu roubei, aquele lá eu matei, aquele lá eu fiz isso ou fiz aquilo, né? Além disso, a gente também ficaria, talvez, vitimado quando foi ao contrário, né? Ih, olha lá, aquele lá me fez sofrer, aquele lá me passou a perna, imagina. Seria um tormento a nossa vida se a gente lembrasse tudo o que aconteceu nas outras encarnações, né? Ficaríamos aprisionados nas culpas e nas vitimações, né? Sem a lembrança do passado a gente já fica preso, imagina lembrando, né? E também serve para que a gente não fique nostálgico se a gente porventura teve uma vida em que o passado foi melhor que esse, no seguinte aspecto, assim, vamos imaginar que na encarnação anterior você passou pela prova da riqueza e nessa você está passando pela prova da pobreza. Olha como é difícil se eu lembrar de todos os castelos que eu morava e agora eu estou vivendo numa comunidade. Então, não lembrar do que aconteceu ajuda a gente a sair da culpa, da vitimação e da nostalgia. Então, é protetiva essa medida, é favorável, é para nos dar melhor condições de atravessar uma encarnação que por si só já é um grande desafio. Então é para a gente amolecer, quebrar, modificar modos de pensar e para a gente não ficar aprisionado em estados emocionais densos. E por último, para eu não me afastar de quem eu preciso me aproximar para evoluir. Porque se eu me lembrasse do que aconteceu entre eu e meu pai, entre eu e minha mãe, entre eu e meu irmão, eu não suportaria ficar próximo. Mas como eu não me lembro, embora eu sinta mal-estar, como eu não sei por que é aquele mal-estar, isso fica no meio das experiências cotidianas, a gente vai levando daqui, levando dali, e aí a gente abre a chance de poder olhar os nossos familiares de um lugar melhor, tanto nós quanto eles também. Então, em resumo, sabe o que o Leon Denis está dizendo para a gente? Que na verdade, o esquecimento do passado nos liberta, claro que de modo relativo, para que a gente possa escrever uma nova história reencarnatória. Então, para aqueles que ficam dizendo para a gente, mas eu estou aqui
pagando não sei o que do passado de uma coisa que eu nem lembro, né? É porque não tem ideia do que seria, o inferno que seria lembrar de tudo isso. Dos traumas, das memórias faltosas, e ficaria preso totalmente nessas emoções que não nos ajudam a dar um próximo passo, né? Então, devidamente convencidos de que é necessário a gente esquecer o passado e a reencarnação se dá nessa condição, a gente vai experimentar na família um laboratório de experiência para a gente superar o orgulho e o egoísmo. Superar, eu estou querendo dizer, é a gente educar a nossa alma, cuidar do nosso coração, para a gente ir se libertando desses dois movimentos defensivos da nossa alma. Então, na questão 785 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta o que nos impede de progredir, qual é o maior obstáculo para a gente progredir, já que a gente já sabe o que é preciso, por que a gente não progride logo, não é? E aí os Espíritos dizem que nós somos viciados nos comportamentos do orgulho e do egoísmo. E somos tão viciados que esse comportamento vai fazendo com que a gente se torne incompatível, né, com a lei de justiça, amor e caridade. Então o orgulho e egoísmo, que a gente fala sempre isso, eu acho bom a gente ir compreendendo que existem muitas maneiras de manifestação do orgulho e egoísmo. São tantas que a gente às vezes tem dificuldade de identificar que aquilo é orgulho, dificuldade de identificar que aquilo é egoísmo, muito mesmo. Então, na questão 917, que Kardec pergunta como é que a gente faz para sair do egoísmo, olha que coisa interessante. Os espíritos são até muito consoladores, porque eles falam assim, que às vezes a gente na convivência humana, nesse nível evolutivo que a gente se encontra, a gente experimenta o egoísmo dos outros. E como os outros são extremamente egoístas na relação com a gente, o nosso coração se faz egoísta como defesa. Então, eu gostei de ver isso, né? Que a gente pode estar vivendo uma experiência de egoísmo, não porque essencialmente eu ainda seja ou esteja viciado, mas por pura defesa. Porque já senti muita dor num lugar em que eu fui mais aberto. Porque eu já sofri muito, já passaram muita perna no meu coração quando eu era mais generoso, quando eu era mais leve. Então, essa palavra defensiva me chamou a atenção, assim, puxa, isso significa que podemos estar numa circunstância tal em que genuinamente eu não seja mais egoísta, mas ainda estou nesse movimento como uma defesa nos relacionamentos, né? Então, como é que a gente pode identificar, né? Eu gosto de fazer uma brincadeira, assim. Como é que o comportamento do egoísta chama o orgulhoso e do orgulhoso chama o egoísta, né? Vou imaginar que eu pedi emprestado um livro para um egoísta, mas eu não sei que ele é egoísta, né? Você me empresta seu livro? Me empresta seu livro dos espíritos? Aí o egoísta responde, não, você não cuida do meu livro como eu cuido, eu não gosto que rabisque, eu não gosto que dobre a página, eu não gosto que mexa na página, o meu livro dos espíritos eu ganhei do diretor do centro, esse meu livro dos espíritos é muito precioso e tal, e tem 50 mil argumentos e diz para ele que então que não dá para emprestar. Aí o orgulhoso que sofre, que não gosta de experimentar qualquer tipo de não, responde assim para o egoísta, também não queria. Então, nessa brincadeira, nesse jogo de palavras, o que eu quis dizer é que nós estamos sempre alternando isso. Ora a gente ocupa o lugar do egoísta, ora a gente ocupa o lugar do orgulhoso, né? E de lá, né, de uma ponta para outra, às vezes a gente até se surpreende de a gente ter se comportado desse jeito, né? Mas é isso, a gente mistura esse comportamento. E às vezes a gente até se pergunta assim, nem sei por que eu fui tão egoísta com fulano, nem eu sou desse jeito, né? Por que será que acontece isso, que a gente se surpreende com o nosso comportamento? Já que a gente convive com a gente tanto tempo, como é que a gente pode se esquecer desse nosso jeito, né? É porque tem uma coisa importante para a gente lembrar. Os outros também nos convidam a ser quem nós somos. Nós não somos uma identidade que é estável e ela se repete sempre igual com qualquer pessoa.
nós ainda não temos essa estabilidade identitária. A cada relação e a cada época da nossa vida, a gente vai sendo convocado para nos relacionar de determinado jeito, e às vezes a gente cede e às vezes não. Aí vai interferir e vai aparecer o arrastamento das nossas paixões. Não é? Nós somos vulneráveis ainda a isso. Então, nós vamos usar muitos argumentos para justificar por que a gente se comportou de um modo mais egoísta, de um modo mais orgulhoso, mas a verdade é que a gente fica pulando de uma cadeirinha para outra. Ainda somos muito convocados para esses comportamentos, né? Vou juntar aí também os comportamentos que a vaidade nos chama. A vaidade, ela está a serviço do orgulho, né? Porque no orgulho eu fico muito preocupado com a minha imagem, exigência, perfeccionismo, né? Então a vaidade vai estar a serviço disso. Não é pra gente ir observando, não é pra gente se culpar, nem é pra gente ficar rigoroso, mas é pra gente se observar. Só quem se observa sem julgamento é que tem a chance de fazer mudanças efetivas na alma. Aquele que se observa julgando já perdeu muito, muito mesmo, porque fica com pouquinha energia de transformação. Então eu peguei um autor, vou botar pra cá, peguei um autor que estudou os vínculos afetivos. Ele estudou como é que a gente estabelece os laços afetivos. Então, como a gente está falando dos laços afetivos da família, eu pensei que o Bowlby pode nos ajudar muito, porque ele estudou exaustivamente como é que se dá a formação dos vínculos, quando na verdade ele chama isso de apego. Então, ele é famoso porque ele é que trouxe a teoria do apego. Então, ele explica muito claramente, acho que ele escreveu uns 3 volumes, explicando como é que acontece com a gente quando a gente nasce. Então ele vai dizer que quando a gente nasce, a gente vai aprender a amar através de um vínculo de confiança. Porque as necessidades básicas de um recém-nascido são 100% necessidades que só podem ser supridas por um adulto. Então ele vai dizer que existe uma forte relação entre essas experiências que a gente tem nessa fase mais dependente com os nossos pais e a nossa capacidade de, quando nos tornamos adultos, de estabelecermos vínculos afetivos. Então é a matriz de como a gente aprende a amar na infância, é onde a gente aprende a confiar, é quando a gente aprende a dar, aprende a receber, que será a matriz de como serão nossos relacionamentos na vida adulta. E essas variações, inúmeras variações dessa capacidade, vão se manifestar nos nossos relacionamentos conjugais e, consequentemente, claro, com os nossos filhos. Porque, gente, quando os filhos nascem, a gente revive a nossa infância toda. A gente nem se dá conta disso, mas a gente revive tudo outra vez. E aquelas lacunas que não ficaram trabalhadas com os nossos filhos, todas vêm à tona. A gente pode olhar isso como um grande problema, mas a gente pode olhar isso também como uma grande oportunidade de crescimento. Opa, tá vindo à tona, então é hora de eu curar. Por isso, às vezes, é difícil eu dar para o meu filho o que eu não recebi. Ou às vezes eu quero dar exatamente o que eu não recebi e cobro que ele seja grato, porque está recebendo o que eu não pude receber. Então, a gente vai fazendo muitas complicações nessas lacunas. Porque todos temos lacunas, é claro. Porque quem de nós aqui é filho ou filha de pais evoluídos, né? Não somos filhos de pais evoluídos e nem nós somos pais evoluídos dos nossos filhos. Somos todos irmãos em processo de crescimento, habitando o mundo de provas e expiações, porque é aí que está o nível evolutivo das nossas almas, né? Então, o Bowlby vai listar alguns comportamentos que mostram a precariedade afetiva da nossa infância. Eu vou mostrar os itens, vocês vão se identificar. Cada um de nós viveu todos os itens, alguns dos itens, um dos itens pelo menos você experimentou, né? É como se dá ainda a chegada de um bebê. Então, ele diz assim: pode ser que tenha acontecido uma ausência persistente de resposta dos pais aos pedidos da criança. Então,
Tem que deixar chorar no berço, não pode pegar no colo porque fica mimado, não pode isso, não pode aquilo. Então, muitos pais acham que deixar a criança sentir falta é educativo, né? Então a criança chora até cansar, chora até desistir de pedir. Essa desistência do pedir é o que lá na frente a gente vai chamar do orgulhoso, que não pede para não receber não. Isso é uma experiência muito primária da nossa infância. Um outro tipo de precariedade afetiva, quando a gente experimenta um ambiente em que os pais dizem que vão deixar de nos amar, como uma maneira de controlar os nossos acessos afetivos. Eu me lembro quando eu era criança, graças a Deus os adultos não falam mais isso, mas falavam muito isso. Eu vou te deixar no colégio interno, hein? Vou te deixar na casa do vizinho, hein? E eu não amo mais você. Se você fizer isso, papai vai deixar de gostar de você. Então são ameaças que as crianças sofrem de que vão perder o afeto se não se comportarem do determinado jeito, né? Outro tipo de ameaça é a ameaça de abandono como método de disciplina da criança ou do cônjuge, né? Há relacionamento de casal tão complicado que um dos cônjuges está sempre indo embora, volta no dia seguinte, passa o dia todo fora, só volta à noite, a criança não vê o pai ou a mãe voltar. Então, está sempre com ameaça presente de abandono, né? Vocês estão vendo que o Bowlby fala muito de ameaça, né? É isso. Então, assim, o adulto pode não agir, mas a criança acredita na ameaça. Porque para a criança, o que o pai e a mãe falam são leis. Então, se o pai fala, olha, eu vou deixar você aí, hein? Se você continuar batendo o pé, eu vou te deixar aí no supermercado, hein? Só volta amanhã para te buscar. Para a criança, aquilo é real. Então, ameaças de abandono, ou de matar, ou de cometer suicídio. Muitos pais falam isso. Eu vou pular pela janela, eu vou me matar, né? Para a criança é real. E se por um acaso algum adulto num desatino comete mesmo suicídio, a criança leva até a vida adulta a certeza absoluta que ela foi responsável pela morte do pai ou da mãe. Indução de culpa à criança, afirmando que o comportamento dela é responsável pela doença ou morte de um dos pais. Pode não falar diretamente, mas dá a entender, né? Ah, também aqui em casa vocês não ficavam quietos? Olha lá, a mamãe está doente, né? Então, esses comportamentos que quando a gente experimentou como crianças são gênesis, né? Eu não estou querendo culpar os pais, né, gente? Cuidado com isso. Os nossos pais também são adoecidos, precários, também foram crianças que receberam essa mesma maneira de educação. O nosso trabalho é da gente não continuar reproduzindo isso, de poder começar a fazer diferente, aprender o exercício de amor de um outro lugar, né? Então, essas precariedades afetivas promovem comportamentos defensivos. Aí eu retomo a questão do Livro dos Espíritos que eu falei, em que os espíritos dizem que o egoísmo é um comportamento defensivo, né? Então, a gente pode se fechar como sendo uma maneira da gente se proteger de tantas ameaças. Então, o orgulho e o egoísmo, ele pode não ser nem mais a nossa essência, mas ser maneira da gente se defender do sofrimento. Então, já está na hora da gente sair da defesa e começar a olhar para esses nossos comportamentos egoístas ou orgulhosos e a gente rever. Será que eu ainda quero continuar sendo assim? Será que eu ainda preciso continuar me comportando assim? Será que eu já posso dar uma chance para mim de poder me abrir novamente para o amor como as crianças, né? Então, ele vai dizer que tem uns 4 tipos de defesas. E aí, vocês que estão nos assistindo, vai pensando se isso acontece com você, né? Eu coloquei lá as motivações, agora os efeitos, né? Que comportamento de defesa a gente pode assumir nas nossas famílias? A gente pode ter um comportamento de dependência ansiosa, assim. Aquele medo de perder, né? Pais que ameaçaram muito, eu vou me embora, vou te deixar, vou isso. A gente pode, como defesa, criar um comportamento de ter uma ansiedade sempre presente,
e ser dependente afetivamente. Ou seja, eu sempre estou precisando receber. E sempre estou precisando de garantias do afeto. Ter certeza que você não vai me deixar. Ter certeza que você não vai embora. Aí tem aquelas pessoas que são ciumentas. E aí tem aquelas pessoas que comparam tudo. Estão sempre medindo todas as coisas. São exigentes no afeto. Por mais que a gente dê, sempre é pouco, né? Então, é quase que um saco sem fundo. Uma dificuldade muito grande de poder reter aquilo que recebe. Então, vive numa ansiedade extrema, precisa de medicamentos para ansiedade, ou precisa estar sempre fazendo alguma coisa, ocupando, não consegue parar o corpo, não consegue parar a ação. Por quê? É a ansiedade da separação que a gente chama. Criou um mecanismo interno de que a qualquer momento eu vou perder, né? Acreditou naquelas ameaças. Então, precisa começar a fazer um trabalho curativo, como diz a Joana de Ângeles, curar as nossas crianças e poder dizer, olha, isso era quando você era pequenininho. Agora que nós crescemos, ninguém tem o poder de nos abandonar. Se é uma coisa maravilhosa da vida adulta, na vida adulta não existe abandono. Abandono só acontece com criança ou com objetos, com bichos. Mas com quem pode sair do lugar, não é abandono, é escolha. Se alguém sai da convivência com a gente, eu posso me mover para outra direção. Criança não, ela é obrigada a ficar, né? Então, abandono é na infância. Na vida adulta, se você está com medo de abandono, é que você está totalmente ainda muito identificado com a sua infância primeira. Você pode, depois de viver aquela precariedade afetiva que eu falei no slide anterior, desenvolver uma maneira de ser defensiva que é da autossuficiência. Então é assim, é aquela pessoa que dá conta dela mesma, ela não pede ajuda para ninguém, tem horror de precisar de alguém, ela até é solícita com os outros, é até generosa com os outros, mas está sempre preocupada em não ser explorado. Então dá só um pouco, não dá muito não, porque não quer receber nem a possibilidade de algum tipo de crítica, tem horror de crítica, julgamento. Então é muito perfeccionista e exigente, porque é como se pudesse assim controlar todas as circunstâncias para não perder, na verdade, o apreço dos outros. Tudo isso está a serviço disso. Então, nunca se coloca precisando, nunca pede, adianta-se a necessidades para que não possa passar nenhum tipo de privação. O terceiro tipo que ele vai trazer é a solicitude exagerada. É aquele que faz tudo para o outro e se esquece de si totalmente. Então, é aquele que tem vício de agradar, está o tempo todo atendendo os outros. E é impressionante que esse tipo de comportamento convoca pessoas do seguinte perfil. Então, o que tem solicitude exagerada ajuda quem não precisa, ajuda quem não pede, e também aquelas pessoas que nem agradecem. Então, quem tem solicitude exagerada cria vícios. Então, cria pessoas folgadas. Estimula o outro a ser folgado. Por quê? Como você está sempre atendendo, o outro se vicia a não fazer, porque você vai fazer mesmo. Você pode até reclamar, mas faz. Então, aquele que tem solicitude exagerada, que reclama de estar sobrecarregado, é ele quem colabora para que o outro seja inerte. Então, é muito sério. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem assim: prodigalidade exagerada é modalidade do egoísmo. Ó, que lindo isso. Prodigalidade exagerada, ou seja, solicitude exagerada, é modalidade do egoísmo. Os Espíritos dizem isso porque, aqui completando com o que o Bowlby está falando, o que o Bowlby está dizendo para a gente que me faz compreender essa frase do Evangelho? É que quando eu estou querendo fazer isso, essa doação exagerada, não é mais para o outro que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso para eu garantir afeto, então é para mim. Tem cara de doação, porque eu estou fazendo muito para o outro, mas na verdade é para eu tornar o outro dependente de mim, é para eu ser necessário, é para eu ser indispensável. E o
quarto tipo pode ser você adotar um comportamento de afastamento afetivo. É mais do que a autossuficiência, é desligamento afetivo. É viver no isolamento. É se relacionar com os outros como se os outros fossem objetos. Então, isso é que dá origem às psicopatias, né? Relações muito doentes. Né? Então, esses 4 movimentos de defesa que a gente precisa cuidar são os movimentos do orgulho e do egoísmo, só que de uma maneira clara que eu coloquei aqui. Mas é o obstáculo ao progresso que os espíritos estão contando pra gente. Então, quanto mais a gente se demora nesses comportamentos, mais a gente atrasa o nosso adiantamento, mais a gente mora no sofrimento. Então a gente precisa começar a visitar esses nossos comportamentos e rever. Será que eu ainda preciso continuar adotando esses comportamentos? Será que isso ainda sou eu? De verdade? Será que eu já não posso começar a soltar? E aí é por isso que na próxima encarnação eu vou nascer num outro lugar na mesma família, mas em outra posição, para ver se a gente desliga desses vícios comportamentais. Compreende, gente? Então, vamos imaginar que eu tive uma existência toda na solicitude exagerada. Então, numa outra encarnação, a gente vai reencarnar numa outra configuração, de modo que eu possa ter a vontade de repetir a solicitude exagerada, mas não vou encontrar condições para isso. É assim que vai acontecendo a quebra dos vícios. Né? Eu vou estar ali com vontade de experimentar a autossuficiência, mas as condições familiares às quais eu vou nascer e vou conviver, não vai dar para eu repetir a autossuficiência, entende? E aí a gente vai desligando e a gente vai desatando esses laços tão vigorosos, viciados do nosso coração com os corações dos nossos entes queridos. Então, a reencarnação, na verdade, é uma grande jornada terapêutica. Porque de modalidades, né, de laços afetivos em outros, a gente vai experimentando abrir mão de uma coisa e abrir o nosso coração para outras coisas, e assim vai se dando o progresso, né, paulatinamente. Nada é de uma maneira repentina. Nenhum processo evolutivo se dá repentinamente, né? Nós estamos num grande processo de amadurecimento. Então, quando a gente começa a identificar esses nossos modos viciados, a gente, em primeiro lugar, fica um pouco decepcionado, né? Porque a gente sempre fica achando que nós somos tão bacanas, né? Nós somos tão legais, nós somos tão bons. Mas quando a gente vai olhando para esses comportamentos, a gente vai percebendo o quanto que a gente precisa curar os nossos corações. Então a gente precisa começar a perder um pouco esse acanhamento, perder um pouco a vergonha de olhar e ver, nossa, não é que eu sou mesmo solicitude exagerada? Nossa, não é que eu sou mesmo muito autossuficiente? Nossa, não é que eu ando numa dependência danada? Eu preciso melhorar isso. Então, como é que vai acontecendo? Você vai observando cada vez que acontece, a frequência que acontece, quais são os laços da sua família que você tem esse tipo de comportamento. Aí vocês vão se perguntar assim, será que é possível eu num determinado laço adotar comportamento de autossuficiência e no outro lado adotar o comportamento de solicitude exagerada? Sim. Com cada laço afetivo, dependendo da história que você tem familiar de outras encarnações, você pode apresentar um determinado tipo de comportamento. Então você pode ser muito autossuficiente num relacionamento que você já sentiu muita dor. Então você aprende assim, é melhor eu não precisar, porque se eu precisar, vai doer. Então eu nunca mais vou pedir. Essa é a nossa defesa. Embora eu esteja precisando, eu morro precisando, mas eu não vou pedir. Eu peço pro vizinho, mas eu não peço pro meu irmão. E às vezes a gente diz assim, eu já estou cansado de pedir, ninguém me escuta, ninguém ouve o meu pedido, e não sei o que. Aí a gente está lá na vitimação. Ai, coitado de mim, que não sou escutado, e tarará, né? E aí, se você sentasse com Jesus, como é que ia ser essa conversa, hein?
Se você dissesse assim, olha Jesus, lá em casa, eu peço, ninguém me escuta. O que será que Jesus te falaria? Imagina, o que Jesus te falaria? Falaria que você precisa perdoar 70 vezes 7. Falaria assim, dá uma respirada e vamos tentar de outra maneira, porque essa maneira que você está tentando não dá dando certo. Então você está reclamando que o outro não tem orelha para escutar, mas você já parou para pensar como é que está sendo o seu modo de pedir, seu modo de falar? Vocês repararam, já devem ter reparado, os orgulhosos não têm noção da dureza das suas palavras e da suscetibilidade quando escuta a palavra do outro. É impressionante. Isso é uma característica muito forte. Quem é muito orgulhoso, na hora que fala, é de um lugar muito autoritário. Mas ai de quem falar daquela maneira com ele. Nossa Senhora! Como fulano é grosso! Como fulano é isso, fulano aquilo. Eu fico só olhando. Se eu pudesse filmar como você fala, né? Então é isso, né? Aí a gente reclama que o outro abusa da nossa boa vontade, mas a gente não lembra, não percebe a maneira dependente, arrastada que a gente se coloca, servil diante do outro. Então é assim, sabe? Nessa pouca autoobservação que a gente tem, em que a gente olha o cisco no olho do outro e não percebe uma enorme trava nos nossos olhos. Então, como a gente fica olhando o cisco no olho do outro, a gente não consegue perceber a nossa maneira de nos dirigir. Às vezes não é nem a palavra, é a maneira que a gente olha. É um olhar de cima para baixo, ou é um olhar de cachorro abandonado que a gente faz. Então, gente, os nossos comportamentos, os gestos, o tom da voz, as palavras que a gente escolhe, elas convidam modos de convivência, modos de relação. Então, a nossa família, que é a nossa escola de amadurecimento moral, a nossa família, que é o nosso pouso de desligamento, que é a nossa estação de esperança, é o lugar mais privilegiado de aprendizado que a gente precisa aproveitar. Mas a gente só pode aproveitar se a gente abrir mão do lugar de que eu tô certo, a beça, e tá todo mundo errado, sou eu que sou o bacana. Se eu puder desistir desse lugar, porque esse lugar ele é muito atraente, né? Se eu puder desistir deste lugar e poder de coração sincero e aberto, como diz Jesus, se a gente tiver o coração como o das crianças, a gente vai entrar no reino dos céus. Como das crianças, sabe o que quer dizer esse coração como das crianças que Jesus diz, né? Que ele vai dizer, se a gente fosse como os pequeninos, é um coração sem intenção de se dar bem. É um coração que não manipula. O coração das crianças, a pureza do coração das crianças, é que as crianças não têm defesas. As crianças, elas são sinceras, têm um coração aberto. Ter o coração como as crianças não é ter o coração ingênuo no sentido da gente não saber o que a gente sabe. Não é a gente abrir mão do cuidado e da atenção. Tanto é que as crianças precisam do adulto por causa disso. Esse coração de criança que Jesus nos convida a ter é um coração livre de intenções negativas, sem intenções manipuladoras, né? É quando eu simplesmente amo. É quando eu simplesmente me arrisco nessa relação. É quando eu me abro para refazer a confiança. Porque quando a gente fala de fé raciocinada, muitas pessoas acham que é uma fé mental. Não é isso. Fé raciocinada quer dizer uma fé que não é ingênua, fanática. É porque é. O que eu creio, o que eu confio, tem fundamento. Isso é que é uma fé raciocinada. Então, quando eu vou me relacionar, é preciso fé nos relacionamentos. Então, fé quer dizer confiar. Fé em Deus é eu confio na espiritualidade maior. Eu confio no Criador. Se isso está acontecendo na minha vida, eu posso não estar entendendo nada, mas se está acontecendo, Deus sabe, Deus vê. Isso é para o meu melhor, então eu me rendo, né? Não fico aqui discutindo. Olha, Deus, não era para eu ter essa família, você escolheu errado, você fez errado o planejamento. Não, é essa, vamos, né? Isso é confiar.
Confiar não é ter certeza do que vai acontecer. Confiar no sentido de eu entregar, parar de ficar me defendendo, né? Então, enquanto eu estiver na defesa, eu estou mergulhada no egoísmo e no orgulho. Estou eu obstaculizando o meu progresso, o meu crescimento. Agora, se eu confiar que o melhor está se dando e o melhor vai se dar, então aí é o meu coração como o das crianças. Esse é o estado, né? Esse é o coração propício para que a gente possa habitar o reino dos céus. É isso, queridos amigos. Um grande beijo para todos. Obrigada. Nós é que agradecemos, Ana Tereza. E temos aqui algumas perguntas. Vamos lá. Vamos lá. A primeira é assim, se você poderia falar um pouco mais sobre a família, pouso de desligamento. Posso. Vou dar um exemplo. Esse exemplo eu gosto de dar porque é um exemplo do André Luiz, né? A mãe do André Luiz tem um diálogo com ele dizendo que ela vai reencarnar de novo e vai casar com o pai do André Luiz. E que vai ter 3 filhas. E essas filhas foram as amantes do marido. Entenderam o desligamento? Então, numa encarnação anterior, a relação desse homem, dessa mulher, desse casal, com essas 3 mulheres, de que tipo, de que teor era esse laço afetivo, né? A mãe do André Luiz provavelmente experimentou muito ressentimento, sensação de desprezo e tantas outras coisas. Como é que fica o coração de uma mulher sabendo que o seu ente querido devota seu coração a outros corações? E ele, que teve uma relação leviana com elas, agora vai ser protetor e educador das 3. Então, é um pouso de desligamento. Então, desliga de um jeito adoecido para, numa nova ligação, numa nova oportunidade, essa aproximação propiciar o exercício do amor. Eu fico imaginando como é que não deve ter sido. O ciúme entre as 3 lutando pela atenção do pai, uma relação hostil com a mãe. É assim, as nossas famílias são assim. Que histórias anteriores aconteceram nas nossas vidas, né? Então... temos uma outra pergunta aqui, que é adultos com transtorno de ansiedade generalizada foram crianças onde houve pouco afeto? Olha, todos nós fomos crianças que experimentamos complicações afetivas na infância. Ninguém teve um lar 100% equilibrado, senão a gente já estava num mundo ditoso, gente. Mundo de prova e expiações significa todos somos espíritos com muitas precariedades afetivas. Mas tem lares que essas precariedades são de um grau muito intenso. E tem lares que essa precariedade é de um modo menos intenso. Mas não existe assim, sem nenhuma precariedade, tá? Em pensando nisso, esse diagnóstico, que é o TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, eu imagino que é alguém que vive uma ameaça constante. Não sabe nem mais o que está sendo ameaçado, do que e da onde está vindo essa ameaça. Mas experimenta a vida como um lugar perigoso. Não consegue experimentar a vida como um lugar onde ele pode relaxar. Está sempre em vigília, em atenção, insônias frequentes, não pode parar o corpo, não pode parar o pensamento, tem aceleração de pensamento. Então precisa de ajuda para poder harmonizar isso. Se houve falta de afeto na infância, eu não posso garantir, porque cada história é uma história. Mas independente do que te aconteceu quando você era pequeno, hoje você pode cuidar de você. Se existiram ameaças quando você era pequeno, agora que você é adulto, você pode ser protetor de si, sem autossuficiência, né? Você pode se proteger, já tem inteligência para se proteger. Nada mais pode te ameaçar que você não possa se cuidar. E complementando, tem
a essa resposta, eu acho que a pergunta que foi feita aqui é: uma criança que sofre abuso e violência pelo seu pai ou padrasto, com a conivência da mãe, ela tinha que passar por esta expiação? Não. Não tinha que passar por essa expiação. Mas houve arrastamento das más paixões por parte dos adultos, né? Mas em passando por essa situação, é preciso poder fazer uma ressignificação dessa história, para poder sair dessa encarnação curado. Não arrasta isso para a próxima encarnação, né? Sabe-se lá que histórias antigas essa criança e esses adultos tiveram, mas é muito bom lembrar que todas as crianças são inocentes. É um espírito que está ali, adulto, gente grande e tal, mas está num corpo de criança, num estágio evolutivo ali, nessa encarnação, vivendo a infância. Então, todas as crianças são inocentes. Então, ninguém nasce para ter que experimentar um abuso sexual, entende? É diferente de eu dizer assim: você nasceu tendo que experimentar a prova da riqueza. Você nasceu tendo que experimentar a prova da pobreza. Você nasceu tendo que experimentar a privação de estudos. Você nasceu no meio que teve que experimentar a privação de pessoas. Aí sim, tem um planejamento e você está envolvido nessa escolha. Agora, se houve abuso sexual na infância, com a conivência dos adultos ou não, isso foi uma experiência, fez parte das circunstâncias, você era inocente enquanto criança, não houve nenhuma intenção do seu coração para isso. Então, você precisa cuidar, encontrar condições de se curar disso nessa existência ainda. Você acompanhou a palestra Família, Oportunidade Educativa, expositora Ana Tereza Camasmi, do Rio de Janeiro. Conferência ocorrida no dia 6 de março de 2021, online, no Centro Espírita Tarefeiros do Bem, no Rio de Janeiro.